E se eu te contasse a história de um homem sem pernas que mostra para o mundo que não há limites para alcançar um sonho? Num mundo onde muitos desistem diante das primeiras dificuldades, existem histórias que parecem desafiar qualquer limite que a gente conhece. Hoje, você vai conhecer a história de Daniel Ribeiro. Uma história real sobre um homem que nasceu sem as pernas, mas nunca, jamais, deixou de acreditar nos seus próprios sonhos. Essa jornada inspiradora vai te mostrar que a verdadeira força não está no corpo, mas na mente e no coração. Daniel nasceu no interior de Minas Gerais, num Brasil profundo e cheio de contrastes. Desde muito cedo, a vida deixou bem claro que o caminho dele não seria nada fácil. A ausência das pernas impôs desafios que a maioria de nós nem consegue imaginar. Desafios diários, olhares de julgamento e obstáculos que, para muitos, pareceriam intransponíveis. Mas Daniel não era como muitos. Ele cresceu aprendendo uma lição poderosa. Sua verdadeira força não estava nos músculos que ele não tinha, mas na força de vontade que transbordava dentro dele. Ainda criança, sua família se mudou para o norte do Brasil. Uma nova vida, uma realidade ainda mais simples e, mais uma vez, muitas dificuldades. Mas em meio a tudo isso, Daniel nunca permitiu que sua condição física definisse quem ele era. Enquanto as pessoas ao redor viam limites, ele enxergava possibilidades. Ele aprendeu a se virar, a se adaptar, mas ele sempre se levantou. E seguia em frente, com uma certeza inabalável. Desistir para ele simplesmente não era uma opção. Essa resiliência, essa teimosia em não se deixar abater, foi o que moldou o homem que ele se tornaria. A vida continuou, e Daniel encontrou em Clara não apenas uma esposa, mas uma verdadeira parceira de alma, uma cúmplice de sonhos. Juntos, eles compartilhavam um desejo simples, mas poderoso. O desejo de viver com dignidade, de trabalhar honestamente e de construir um futuro melhor para si e para suas famílias. Era um sonho comum a tantos brasileiros, mas para eles tinha um peso diferente. E foi esse sonho que os levou a tomar uma decisão extrema. Uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Deixar o Brasil e tudo o que conheciam para trás, em busca de novas oportunidades. A jornada até os Estados Unidos foi brutal. É difícil colocar em palavras o que eles passaram. Foi uma travessia marcada pelo medo, pelo cansaço extremo e por uma incerteza que pesava a cada quilômetro. Não foi apenas uma viagem geográfica, cruzando fronteiras. Foi uma verdadeira prova de fé, um teste de resistência física e, acima de tudo, emocional. Cada passo, cada obstáculo superado, exigia uma força que eles precisavam tirar do fundo da alma. Em muitos momentos, a dúvida batia forte. Será que vamos conseguir? Será que vale a pena? Mas a esperança, aquela chama que eles carregavam no peito, sempre falava mais alto. A vontade de vencer era maior que o medo de falhar. Quando finalmente chegaram aos Estados Unidos, a sensação de alívio veio misturada com um novo tipo de apreensão. Daniel percebeu rapidamente que o recomeço seria tão desafiador quanto a jornada até ali. Um novo país, uma nova cultura, uma nova língua, uma nova realidade. Não havia tapete vermelho esperando por eles. Mas Daniel não era do tipo que esperava por facilidades. Ele nunca esperou. Com a mesma criatividade e determinação que o guiaram por toda a vida, ele começou a buscar formas de trabalhar, de se sustentar, de seguir em frente. Ele não se vitimizou, não ficou parado. Com uma van adaptada, que se tornou seu instrumento de trabalho e símbolo de sua independência, Daniel começou a transportar pessoas, a levar e buscar crianças. Cada dia de trabalho, cada viagem, era uma vitória silenciosa, uma conquista pessoal. Aquilo era muito mais do que um meio de sustento. Representava autonomia, dignidade e a prova concreta de sua capacidade de superação. Ele estava construindo sua vida, tijolo por tijolo, com o suor do seu rosto, num país estrangeiro. Mas mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, o coração de Daniel nunca deixou o Brasil. A família, as origens, os valores que aprendeu lá na infância em Minas e no norte do país. Tudo isso continuava presente em cada decisão que ele tomava, tudo o que ele fazia, todo o esforço diário.
tinha um propósito maior: ajudar quem ficou para trás, honrar sua história e ser um exemplo de que é possível, sim, ir além. O futuro, para Daniel, nunca foi apenas um destino a ser alcançado, mas um projeto em constante construção. Ele sonha em voltar ao Brasil um dia, não apenas para descansar, mas para criar oportunidades, para usar sua experiência e inspirar outras pessoas. Ele quer mostrar para todo mundo, na prática, que nenhuma limitação física, nenhuma dificuldade é maior do que a força de vontade de um ser humano. A história de Daniel não é sobre o que falta, não é sobre a ausência das pernas. É uma história sobre o que transborda: coragem, fé, resiliência e uma humanidade contagiante. Algumas pessoas caminham com os pés. Outras, como Daniel Ribeiro, caminham com a alma. E ele segue adiante em sua jornada extraordinária, provando todos os dias que nenhum limite é grande demais quando o desejo de vencer fala mais alto. Se essa história tocou você, compartilhe. Vamos fazer com que a força do Daniel chegue a mais pessoas e inspire mais gente a nunca desistir dos seus sonhos. Obrigado até aqui, e lembrem-se: nunca desista dos seus sonhos, nunca perca a fé, a esperança e a dignidade.